Olá, graça e paz para os meus irmãos e os meus amigos do canal. Uma boa tarde a você, bem-vindo ao canal Metanoia, Mudança de Mente. E hoje o vídeo que eu irei fazer é falando sobre a Arca da Aliança. Nós sabemos que é uma coisa muito importante na cultura judaica, que antigamente, lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, você vai ver Deus dando a Moisés a planta do tabernáculo, como era para ele fazer o tabernáculo, os utensílios que seriam usados e também a Arca da Aliança. E o que ela representaria para o povo judeu? A presença de Deus no meio do povo. Quero já adiantar, o meu interesse de fazer esse vídeo é para que eu pudesse explicar como ela era vista antigamente e como ela é vista hoje, e inclusive até por alguns rabinos de Jerusalém que vivem hoje, lá nesse século de hoje, como que eles enxergam a Arca da Aliança, certo? A história é mais ou menos assim, né? Ela iniciou no livro do Êxodo 25, no livro de Josué, no capítulo 18, no versículo 1, ela foi para Siló, aonde eles tinham se estabelecido lá em Siló. E nós vamos ler aqui: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Josué, ele foi um grande líder, sucessor de Moisés, e ele foi incumbido de tomar as terras que Deus havia prometido ao povo de Israel lá em Canaã e aos arredores. E eles, tendo vencidos, eles se estabeleceram em Siló. É claro que vai nos explicar, até mesmo no livro de Juízes, que eles não destruíram todos os povos, eles não guerrearam contra todos aqueles povos para tirar eles daquela terra. Mas esse capítulo 18 ele faz nós entendermos que eles habitaram em Siló, e lá em Siló também habitou a Arca da Aliança. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 6 e no capítulo 7, nos ensina que a arca passou por um lugar chamado Bet-Semes e também por Kiriat Jearim, aonde Eleazar, o filho de Abinadab, cuidou daquela arca. E a arca ficou na casa de Eleazar. E depois ela foi para Obed-Edom. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria, e coloca em uma tenda que ele preparou. Que essa referência está em 2 Samuel 6, no capítulo 6 e no versículo 17. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então veja, Davi, ele resolve buscar a Arca da Aliança que estava na casa de Obed-Edom, a qual tinha sido abençoado, e quer levar ela para Jerusalém, para a cidade de Davi. E a Bíblia nos ensina que Davi, ele queria fazer um templo a Deus, uma casa em que a arca pudesse ser colocada. Dizia ele: eu habito em lugares muito bonitos e a arca do Senhor está deixada em uma tenda. Então ele queria, porém Deus disse que ele não faria, mas que o herdeiro dele, o filho dele, o sucessor, faria este templo. E nós sabemos que não foi Davi que construiu, mas sim Salomão. Ele construiu aquele templo maravilhoso, todos nós sabemos também da história. E aí ele colocou a Arca da Aliança, ele trouxe e colocou a Arca da Aliança dentro deste templo, no lugar santíssimo. E aí nós temos a referência que eu vou lhe mostrar agora.
Segunda Crônicas, capítulo 5 e o verso 7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Então vejam, Salomão tinha construído o templo e ele traz a arca e põe no lugar santíssimo. Aqui nesta tradução na Bíblia Pentecostal, ela está escrito santidade das santidades. É a mesma coisa que lugar santíssimo ou santo dos santos. É tudo a mesma coisa. E ela ficou lá em Jerusalém até que em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, destruiu o templo e roubou os utensílios. Então a arca não foi mais vista. Nos tempos de Esdras e Neemias, nós vemos que eles incentivam o povo a construir novamente um templo, e neste templo, depois de todo construído, nós não temos menção da arca. Na verdade, a arca não estava naquele templo, porque a arca tinha desaparecido. Mas sabe o que é interessante? Que mesmo sem a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, nós temos uma referência em Ageu, no capítulo 2 e no versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu, ele está profetizando a mandado de Deus que a glória daquela última casa que eles tinham reconstruído ia ser maior do que a primeira. E interessante, a arca não estava lá. Porque na realidade, a arca ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Não quer dizer que se a arca não estivesse, se ela não existisse, Deus não estaria no meio do povo. Deus apenas usou uma simbologia. A profecia diria que a glória daquela última casa seria maior do que a primeira e que Deus ele daria paz para eles. Sabe o que é interessante também? No livro de Ezequiel, no capítulo 40, quando ele está profetizando a restauração do templo, ele não menciona sobre a Arca da Aliança. Ele não menciona também sobre alguns utensílios. E até mesmo em Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 16, ao qual ele profetiza, e ele diz assim: E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Você vê que interessante? Jeremias ele está profetizando e ele diz que em tempos futuros não se diria mais sobre a arca, não se faria mais uma outra arca, não se teria mais uma arca, não teria necessidade de ter a arca. Concluindo esta parte, a arca ela simplesmente simbolizava a presença de Deus. E nós vemos que em Ageu capítulo 2 nos informa que sem a arca, mesmo assim Deus ele prometeu que a presença dele se faria presente no meio do povo. Olha que interessante também, no site Ministério Ensinando de Sião, nós temos a Mishiná. E o que é a Mishiná? É uma lei oral agregada e ela foi compilada pelo rabino Yehudá Hanissi do século II a.C., lá no Tratado de Shekalim 6. E ele diz assim, ó:
Era costume se prostrar diante da arca 13 vezes no santuário. Mas a família de Gamaliel e o rabino Ananias, o sumo sacerdote, se prostravam 14 vezes, sendo a última vez diante da pilha de madeira, pois de acordo com a tradição de seus pais, a arca da aliança estava escondida ali. Em 586 a.C., quando Nabucodonosor ele destrói Jerusalém, a arca ela é levada. A arca ela é escondida. E o que eu acabei de ler está dizendo, esse rabino Yehudá, ele está nos explicando que a arca ela tinha sido escondida e ela ficava em uma pilha de madeiras, num lugar escondido, e que tanto a família de Gamaliel quanto o rabino Ananias, dessa linhagem, eles se prostravam 14 vezes. E nesta última vez, a 14ª, ele se prostrava diante dessa pilha, porque eles diziam, é ali que a Arca da Aliança está escondida. E nessa Mishiná fala que quando Nabucodonosor ele sitiou Jerusalém em 586, os sacerdotes pegaram e esconderam a arca. Então, se os judeus, os rabinos, hoje os sacerdotes, eles sabem aonde a arca está, então por que não recuperá-la? E agora eu te explico. Nesse mesmo site, no Ministério Ensinando de Sião, eles continuam dizendo assim: os rabinos dizem que nos tempos dos reis, a arca se tornou substituto para Deus. Ao invés de adorarem a Deus, os israelitas depositaram sua confiança na arca, fazendo dela um amuleto. Neste aspecto, a arca se tornou um ídolo aos hebreus. Deus é único, e tudo o que se coloca entre ele e o adorador se torna uma ofensa para o Criador. Então veja, nesse site está falando que os rabinos hoje, eles entendem dessa forma. Que antigamente os reis, eles começaram a ter aquela arca como um ídolo. E eu quero te fazer um alerta. Para você que tem aprendido isso. Em algumas igrejas, estão usando novamente a Arca da Aliança. Veja, nos tempos de Esdras e de Neemias, eles construíram um templo e a arca não estava mais lá. Em 586 ela foi tomada, ela foi escondida, ninguém sabe o paradeiro da arca. Mas também veja, o profeta Jeremias, ele está profetizando que uma promessa de Deus, que na futura restauração do povo, eles não iam precisar mais de uma arca, nem iria se mencionar sobre a arca, porque a importância na vida deles, na minha vida e na sua vida é a presença de Deus. Mas nós temos visto por aí um retorno do objeto arca. E eu vou te dizer uma coisa muito séria. É contra os ensinamentos. O problema não é você ter uma arca. O problema é você tornar a arca novamente um ídolo. Pode procurar no site Ministério Ensinando de Sião, aonde eles dizem que os próprios rabinos dizem que nos tempos dos reis, ao invés de adorarem a Deus, os israelitas depositaram sua confiança na arca, fazendo dela um amuleto. É terrível. E os rabinos do Instituto do Templo lá em Jerusalém, eles dizem: Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Se hoje não se tem a arca, se hoje não necessita da arca,
Ele sabe. Porque hoje, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre, é Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ele é a nossa arca. Então, a partir de hoje, tire os seus olhos da arca e ponha os seus olhos em Jesus. A arca era apenas um simbolismo. Não tenha a arca da aliança como um amuleto. Não tenha a arca da aliança como um ídolo. E eu vou falar, tem muitas igrejas, muitos líderes que estão fazendo dessa forma. Você não precisa de amuletos. Você não precisa de ídolos para que a bênção de Deus chegue na tua casa. A palavra nos ensina que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E é este Espírito que habita em nós para nos transformar, para mudar a nossa mente, para nos fazer ter uma mente igual a de Cristo, uma mente transformada, uma mente melhor. É o Espírito Santo. Então hoje você é o templo de Deus e o Espírito Santo habita em você, como uma promessa dada por Jesus Cristo, quando ele disse: eu vou para o meu Pai, mas enviarei outro Consolador. E este Consolador, ele está com você. Este Consolador, ele está comigo. Esta hoje é a presença de Deus na nossa vida 24 horas. Hoje você tem a presença de Deus na sua vida 24 horas e você será abençoado espiritualmente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, me ajude compartilhando este vídeo, porque eu quero que ele alcance muitas pessoas. A saber que hoje nós precisamos do Espírito Santo de Deus e que a Arca da Aliança é apenas um símbolo e que a verdadeira Arca da Aliança está desaparecida. Ela foi provavelmente escondida. Então, meus amigos e meus irmãos, fique comigo. Obrigado por ter assistido até agora. Graça e paz para você, uma boa tarde e nos ajude. Fui!